Muita gente sai repetindo por aí que o tempo ele é muito importante para você pensar naquele investimento de longo prazo, correto? Então, eu tenho uma certa dúvida em relação a isso. Será que todo investidor consegue quantificar a relevância do tempo? E é por isso que a gente vai fazer esse vídeo hoje com 3 simulações históricas para que você enxergue de uma vez por todas que começar o quanto antes é a principal decisão que você precisa fazer. É claro, sempre estudando, sempre avaliando e sem se expor a riscos desnecessários. Me acompanhe até o final que você vai entender. Para quem já acompanha aqui o canal Vida de Acionista, sabe que nós gostamos de fazer algumas avaliações em relação a alguns resultados de algumas empresas, aqueles resultados trimestrais. Também a gente gosta de fazer algumas comparações entre grandes negócios e, por que não, fazer algumas simulações. O vídeo mais assistido aqui no canal eu vou deixar como sugestão para que você assista depois. Uma simulação histórica, obviamente, em que a gente mostra o poder dos dividendos, o poder de tomar boas decisões e perseguir sempre cada uma delas com disciplina, paciência, sempre tendo alguns bons fundamentos. Bom, o vídeo de hoje a gente vai pegar a empresa Klabin, e sim, está sendo muito falado, né, no início aqui de abril de 2023, ela está apresentando uma queda muito expressiva. Para quem sabe do meu tipo de investimento e quais são as minhas escolhas, pelo menos da minha carteira, Klabin abaixo de R$ 20 eu compro. Caiu para 19, eu compro mais. Caiu abaixo de 18, eu também vou comprar um pouquinho mais. E esse é o atual cenário. De maneira nenhuma, isso aqui é uma recomendação de compra, de venda ou de manutenção de ativo, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa análise. A gente não precisa se limitar a esta empresa, tá? Mas eu quero agora focar a questão não só de um bom negócio, mas também da questão tempo. Será que faz muita diferença começar a investir em 2002, em 2007 ou em 2012? Bom, vamos pegar aqui algumas regras básicas. A nossa premissa vai ser que vamos fazer um aporte de um salário mínimo e para isso eu vou ajustar ele mês a mês, utilizando os dados do IPEA para que a gente consiga sempre preservar, pelo menos, né, aquela percepção do poder de compra. E aqui já fica uma grande crítica. Muitas simulações que você encontra na internet, eles gostam de colocar o seguinte: imagina se você tivesse investido R$ 1.000 ao longo de 20 anos. Fica muito distorcido esse tipo de simulação, até porque R$ 1.000 hoje valem muito menos do que R$ 1.000 em 2002. Isso aí não é muito difícil de a gente perceber. E por isso que eu fiz esse trabalho junto com o nosso editor aqui do canal, o Mike, trazendo uma possibilidade de planejamento muito mais próximo da sua realidade. Se você falar assim, pô, Bruno, eu não consigo investir um salário mínimo, não tem problema. Se você quiser, coloca aqui nos comentários que a gente faz alguma simulação com meio salário mínimo, com 10% do salário mínimo, ou se você tiver já uma renda muito interessante, com 10 salários mínimos. Acho que é uma boa premissa para a gente poder trabalhar com os dois pés no chão. E lembrando sempre, né, todo planejamento ele tem que ter um objetivo. E aqui a gente está buscando uma renda mensal passiva. Não necessariamente todos os meses, mas pelo menos uma renda que caia na nossa conta através dos dividendos e que me traga, na média mensal, uma boa subsistência e, por que não, um conforto e até mesmo um luxo. Mas vamos lá, né? Teremos 3 estratégias: a 2002, em que eu começo nesse ano, a 2007, também começo no mesmo ano, e a 2012, em 2012 também. Então, todos os meses, a partir de cada uma dessas datas iniciais, nós iremos fazer um aporte de um salário mínimo. E para trazer um pouquinho mais aquela discussão que eu estava falando sobre essa questão do salário, pelo site do IPEA você consegue ver como que vai oscilando o nosso salário mínimo. Lá em 2007, é um pequeno exemplo que eu coloquei aqui para vocês, tá? O salário mínimo estava custando R$ 350. E no finalzinho de 2022, ele já estava custando R$ 1.212. Praticamente, né, quase 4 vezes mais. Então, por isso, eu gosto de ajustar por essa métrica. Teoricamente, né, nós sabemos que isso infelizmente não aconteceu na nossa história brasileira, mas teoricamente o salário mínimo deveria ser ajustado à inflação. E essa é uma grande métrica para você poder realmente ajustar todo tipo de custo, todo tipo de receita que você tem. Não adianta nada, por exemplo, se você tiver um aumento do seu salário de 10% de ano a ano, se a inflação foi de 15%. Na realidade, você, entre aspas, empobreceu.
ou, melhor dizendo, perdeu o seu poder de compra. E nós queremos, nesses investimentos, sempre preservar essa oscilação. Então, olha só o resultado. Eu não vou ficar enrolando muito, mas depois, se você quiser ler cada um dos dados, você vai poder pausar esse vídeo e entender cada um deles. Patrimônio acumulado não é algo que a gente almeja. Lembrando, o nosso objetivo nessa simulação é o quê? A renda passiva média, né? Não necessariamente patrimônio, mas sim investindo um salário mínimo durante algo próximo aí a 20 anos, você seria mais do que meio milionário. Pô, Bruno, então se eu conseguisse investir 2 salários, nessa simulação pelo menos, eu já seria milionário? Sim. Estava falando sério? Eu seria milionário? Sim. E esse é o grande valor do tempo. Você pode não ter uma condição muito favorável de conseguir fazer bons aportes mensalmente, mas se você se expor desde o início, mesmo que seja um valor menor, você consegue grandes patrimônios. No frigir dos ovos, a gente sabe que o patrimônio é uma consequência e não um objetivo da filosofia do Barsi, do jeito Barsi de investir, que é o que a gente aborda aqui nesse canal. Mas entenda que sim, você acaba sendo beneficiado no passar do tempo. Desembolso é o quanto efetivamente saiu do seu bolso. E aqui eu quero já trazer uma informação importante, tá? Você gastou, você tirou do seu salário, da sua renda ativa e investiu na sua renda passiva. Entende essa conversão? No início da nossa carreira, da nossa idade adulta, a gente tem muita renda ativa. Porém, com o passar do tempo, com o passar das décadas, a gente tende a ter um poder, né, uma força de trabalho cada vez menor. E é interessante que você se programe para que você tenha uma renda passiva que consiga substituir todo aquele tempo para trabalho que você já não mais dispõe. E aí que entra a palavra previdenciária. Então, o que vai sair do nosso bolso é o que a gente vai considerar como desembolso. Ah, Bruno, mas se você for reinvestir os dividendos, esse dinheiro também deveria ser contabilizado. Não, não deveria. Ele saiu do seu trabalho? Não. Ele veio como fruto dos seus investimentos. Então, todo dividendo que você for considerando e você for recebendo, você vai reinvestir. Afinal de contas, o dinheiro que entra na bolsa não sai da bolsa. Tá certo? Essa é uma premissa muito clara. Se você quiser fazer um ajuste desse cálculo e quiser considerar sim como o reinvestimento dos seus dividendos como um custo, não tem problema. Coloca aqui também nos comentários que a gente pode fazer um vídeo trazendo essa métrica. A gente só está tentando focar naquilo que é mais importante, a conversão da renda ativa para a renda passiva. Deixando isso aí bem claro, agora vamos para os proventos acumulados. Aqui, na verdade, é toda a remuneração que você vai ter ao longo desse tempo. E olha que dado importante. Aquela pessoa que começou em 2002, ela já teria recebido apenas de dividendos ao longo de toda essa trajetória, tudo aquilo que ela tirou do bolso e colocou na bolsa de valores. Ou seja, o risco é zero. Quando alguém te falar de algum negócio de risco zero, algum investimento de risco zero, desconfie, mas desconfie com força. Agora, quando você se expõe ao mercado de ações, considerando todas essas premissas que eu estou falando, cada vez menos você tem risco. É importante entender essa frase. Todo investimento pressupõe algum risco. Mas dependendo da forma como você se expõe, isso pode ser mitigado. Tranquilo? Então, aqui, o cidadão que aguentou esses 20 anos aproximadamente, de hoje para frente, ele já não teria mais nenhum tipo de risco. As ações acumuladas, que é uma das grandes métricas que a gente preconiza aqui, seriam superiores a 133 mil ações, e você teria aí para o ano de 2023, de acordo com a plataforma do AGF, que é uma plataforma muito completa, eu particularmente uso. Se você quiser testar durante 30 dias totalmente de graça, para que você enxergue todas as funcionalidades, inclusive o grande ouro, que é o aportador, e eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, que é uma ferramenta que te auxilia na tomada de decisão do seu investimento, e eu vou repetir, auxilia, é uma ferramenta, de maneira nenhuma é uma recomendação, tá? São coisas bem diferentes. Mas, se você quiser fazer parte dessa comunidade, o AGF+, tem o link aí na descrição. Bom, se você começou em 2002 e seguiu todo o nosso planejamento, você teria quase 3 mil reais de salário todos os meses, na média. Ou seja, nós estamos falando aí de aproximadamente 35, 36 mil reais no ano de 2023. É claro que é uma projeção, pode não vir a acontecer,
mas essa é a nossa expectativa. Para 2007 e 2012, eu vou ser um pouquinho mais rápido, mas já enxergue o seguinte: aquela pessoa que enrolou, demorou ou não pôde começar a investir em 2002 e acabou iniciando em 2012, ela só teria recebido 27 mil reais. Teria investido menos, até porque ela está há menos tempo, né, na bolsa, mas ela teria recebido muito menos de dividendos. Olha que contraste isso aqui traz. Você recebeu 27 mil reais e colocou na bolsa 104, pensando em 2012. E de novo, repetindo, quem começou em 2002 colocou um pouco mais de 137 e já recebeu 138 mil reais. Percebeu aquela questão que eu te falei do risco? Ela está exposta, nesse último caso, de 2012, há pouquíssimo tempo na bolsa. E sim, tá? 10 anos é muito pouco tempo. E aqui, quando você já está exposto há mais tempo, você tem ali uma margem de segurança muito maior. Essa é uma das grandes conclusões que eu queria trazer com vocês com esse estudo. A questão de você já ter recebido todo o seu investimento e também olha como que é discrepante aqui a sua renda mensal. No cenário de 2012 para cá, você teria R$ 905. Nada mal para quem está investindo apenas um salário mínimo. A gente está praticamente aí chegando no 0 a 0. E se você for olhar no contexto de quem investiu em 2002, já teria aí quase R$ 3 mil. Essa daqui também é uma segunda informação muito importante. Agora vamos para aquele plus, aquele adicional do nosso vídeo que vocês sabem que eu sempre gosto de trazer para você, investidor. E é por isso e por outros motivos também que eu já te convido aqui a se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Olha só que interessante esse custo de endividamento. Quando a gente fala de endividamento nas empresas, o que geralmente a gente está tentando trazer, né? Em quanto tempo aquela dívida líquida da empresa consegue ser paga com a geração de caixa daquela mesma empresa no ano? Esse é o conceito de endividamento. Então, se você tem uma alavancagem, também pode ser chamada de 2 vezes, significa que a sua dívida ela é paga com 2 anos, pegando toda a geração de caixa daquela empresa naquele momento. Então, se você tenta uma alavancagem muito grande, você está comprometendo muito da sua empresa, daquela sua saúde financeira. Se você tem uma alavancagem mais baixa, com certeza essa é uma dívida bem administrada. E aqui eu faço uma analogia que, se você gostar, eu vou pedir para você colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, e sim, você está convidado a entrar, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Me fala se foi uma boa analogia. E eu achei que é uma boa atividade mental para que você tenha um compromisso com você mesmo. Toda vez que você tira o seu dinheiro da sua renda ativa, do seu salário, e coloca na bolsa, isso pode ser entendido como uma dívida. Na verdade, talvez uma promessa, uma responsabilidade com a sua versão do futuro. Ou seja, você está, sim, pagando pelo seu conforto, pela sua segurança e tranquilidade na sua posteridade. E toda vez que você não faz esse aporte, aí você está vacilando. Aí você não está cumprindo, você não está honrando aquelas suas próprias métricas, as suas metas, os seus objetivos. Vamos olhar aqui, olha, o seu desembolso, se você tivesse começado lá em 2002, seria de R$ 137 mil, correto? Agora, a sua renda anual de dividendos, pensando nessa pessoa que está investindo, seria para 2023 algo próximo a R$ 35 mil. Um bom valor. Então, ceteris paribus, que é uma expressão que a gente usa na economia, no mundo do mercado também financeiro, mantidas inalteradas todas as outras coisas. Ou seja, se a empresa continuasse pagando essa mesma renda para os próximos anos, se você não tivesse feito mais nenhum investimento, se nada alterasse, você precisaria de quanto tempo recebendo esse valor anualmente para pagar esse seu desembolso total? 3,8 anos, que é uma medida de alavancagem, de endividamento que a gente usa muito também para avaliação de empresas. Ok, mas Bruno, o que significa 3,8? Será que é muito alto, muito baixo? Bom, vamos olhar para o cidadão que começou a investir em 2012, né? Ele teria ali investido algo próximo a R$ 104 mil, nesses 11 anos aproximadamente, e ele teria uma renda anual para 2023 de R$ 10 mil, quase R$ 11 mil. Bom, faço uma divisão um pelo outro.
104 dividido por 10, você chega ali a uma alavancagem, lembrando que eu estou falando aqui uma relação que eu acabei de inventar para vocês, de 9,6. Ou seja, ele precisaria de muito mais tempo para conseguir pagar todo esse desembolso que ele fez até a data de hoje. E aqui eu acho que vale um ponto importante em relação ao risco. Você já percebeu que o seu maior risco em qualquer investimento é sempre naquele momento em que você faz o aporte? Aquele momento, o T0, o momento em que você executou aquela sua ordem no mercado de ações. Esse daí é o momento em que você tem o risco máximo, porque até o presente momento você não teve nenhuma remuneração da empresa. Então, quando você vai se expor ao risco máximo, o que você precisa fazer? Estar preparado ao máximo, o que significa necessariamente estude ao máximo antes de investir. Por favor, não siga a diquinha. Eu tenho aqui a minha carteira pública, todo mundo acompanha, todos os meus movimentos eu deixo registrado para vocês há mais de um ano, quando a carteira começou lá com seus 40 mil reais e hoje já está na casa dos seus 200 mil reais. Passo a passo, mês a mês, eu sempre explico e inclusive eu coloco até os meus erros. E isso é fundamental, porque a vida de nenhuma pessoa e de nenhum investidor vai andar em linha reta. Você vai ter momentos de altas e de baixas sim. Esteja preparado para isso. Mas o seu risco maior é quando você vai colocar o dinheiro ali. Então, leia o RI, entre ali no site de relações com os investidores, mande e-mail para os caras, participe das teleconferências, pergunte na plataforma do AGF, manda mensagem para mim. O que eu souber, eu vou te responder sem dúvida nenhuma. O que eu não souber, a gente vai correr atrás junto. Combinado? Então, lembre-se disso. E com o passar do tempo, quanto mais tempo você fica exposto, menor é o seu risco. Então, qual é a grande vantagem aqui? No momento zero, o tempo ele é o seu maior adversário. Porque se você não tiver se preparado bem, ele vai ser um grande risco para a sua carteira. Com o passar do tempo, ele se torna o seu maior aliado. Porque você sai daquela zona de risco e começa apenas a colher os grandes frutos desses seus investimentos, das suas decisões lá do passado. E aqui também eu vou colocar uma outra conclusão que eu acho bem bacana, é a questão que eu já apresentei, mas eu não destrinchei tanto, que é o ponto do patrimônio. Olha aqui como que muda, né, você começar, ou melhor dizendo, você atrasar as suas decisões de investimento na Bolsa de Valores. Em um caso, investindo na mesma empresa, com a mesma regra e sempre mensalmente, né, com o salário mínimo, você poderia ter mais de 500 mil reais de patrimônio. Se você demorar 10 anos para tomar essa decisão, o seu patrimônio, pensando na data de hoje, seria de 162. Isso aí dá menos de 1/3 do valor. Olha como é que muda. Se você demorar 5 anos para tomar essa decisão, o seu patrimônio seria interessante, né, de 300 mil reais, mas ainda muito inferior ao que poderia ser. E isso também vale para a sua renda. Se você for olhar, quem começa a investir desde 2002, você tem 35 mil reais. Se você começar 10 anos mais tarde, você tem menos de 1/3 desse valor. Você tem como uma renda passiva anual de 10 mil reais. Então, de novo, eu queria muito que vocês não tivessem mais nenhuma dúvida em relação ao tempo. Era basicamente isso. É um vídeo um pouquinho mais curto, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que às vezes é importante a gente sair daquelas avaliações de empresas e deixar bem robusto a nosso arcabouço, né, já que essa palavra está em moda, em relação aos nossos fundamentos de investimento. Você quer renda passiva? Busque isso. Você quer patrimônio? Também pode buscar, não tem problema. Você quer ficar fazendo movimentos rápidos? Não tem problema. Faça seguindo um planejamento. Eu acho que cada um vai ter sua preferência e provavelmente vai acabar acertando ou não. Mas aqui no nosso canal a gente sempre vai buscar uma renda passiva de dividendos. E a empresa Klabin está, pelo menos para mim, no excelente preço e é por isso que eu estou comprando, de acordo com a minha estratégia. E eu quero saber também se você está comprando Klabin. E se não tiver, qual que é a ação que você mais está comprando nesse momento? Deixa aqui no comentário que provavelmente eu vou acabar fazendo um vídeo com dados atualizados dessa empresa. Combinado então? Até o próximo encontro.